O avanço da Covid-19 aqui em Poços de Caldas, em um hospital particular, atingiu a capacidade máxima no tratamento da doença. Segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente aqui em Poços de Caldas pela Secretaria Municipal de Saúde, em uma semana, os casos positivos da Covid aumentaram em 164, passando de 2.113 no dia 3 para 2.277 nesta quinta-feira. Com o avanço do coronavírus aqui em Poços, gente, um hospital particular atingiu a capacidade máxima no tratamento dos pacientes vítimas da doença. Na UTI, os 11 leitos disponibilizados estão ocupados, sendo 6 pacientes diagnosticados com a Covid-19. Já a ala está em 100% ocupada por pacientes em acompanhamento, com capacidade para 7, que já ultrapassou para 10 pacientes. Segundo o boletim, a taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva na última quinta-feira estava em 40,35%. É preocupante. É extremamente preocupante o pós-eleições aqui em Poços de Caldas. E o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que em 24 horas foram registradas 66 mortes pela Covid-19 no estado, boletim de agora há pouco. Ele trouxe a última atualização, ele apontavam que eram 10.499, passando para 10.565 mortes. 66 mortes a mais dos mineiros. O estado chegou a 459.537 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 453.364, ou seja, um aumento de 6.173 casos positivos no estado. O informe epidemiológico aponta ainda que até o momento são 32.789 casos em acompanhamento. 183 pessoas foram recuperadas da Covid-19 no estado. É tanto número que a gente até se perde. Mas deixa essa imagem para mim, porque a cada dia que passa, nós temos um salto a mais nos números de casos confirmados. A gente até se perde aqui, né, com tantos números divulgados, principalmente pelo Estado, que fez o dever de casa no comecinho da pandemia, onde muitos não sabiam nem mesmo o que fazer. Mas hoje, o que a gente entende e o que a gente tem acompanhado, tanto na fala de diversos especialistas, você não pode seguir só um, você tem que seguir a todos para ter um parâmetro ali, até para confirmar. A verdade é uma só, a pandemia não tende a acabar se não chegar essa vacina o quanto antes. O que nos conforta nesse momento é que o Estado de Minas Gerais fez um investimento, já temos inclusive as seringas disponíveis, assim como em outros estados não tem. São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, estão tentando comprar as seringas agora, né, para essa possível vacinação. Ontem a própria Anvisa já sinalizou com a autorização para que a vacinação comece em dezembro. Fica agora nessa expectativa para que o governo federal libere a vacinação quanto antes e que o Estado comece a exercer, né, essa função aqui para toda a população. É claro que existem alguns grupos prioritários, mas, na minha opinião, como cidadão, quanto antes começarmos, melhor. Falando de Poços de Caldas também, subiu para 64 o número de mortes em função da Covid-19 aqui na cidade. 2 casos estão em investigação. O óbito é do paciente de 73 anos que possuía comorbidade. As mortes em investigação são da paciente de 53 anos e de um paciente de 46 anos. Os 2 tinham comorbidades. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, são 2.277 casos positivos do novo coronavírus. Fazendo uma conta rápida, 18 novos casos em relação à última atualização. 1.753 pacientes são considerados recuperados. 432 seguem em isolamento domiciliar. 14 deles estão em unidade de terapia intensiva e outros 14 em ala ou leito clínico. Dos 2.277 casos positivos no município, 50,8% são pacientes mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, o que corresponde a 23,2% dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em 40,35%. Segura para mim aí. É o número mais alto até agora em termos de taxa de ocupação de UTIs aqui em Poços de Caldas. Chegamos até este momento, nesta sexta-feira, 11 de dezembro, essa atualização, lembrando, é de ontem.
Essa atualização é das 18 horas de ontem aqui do município, chegando a 40%, passando de 40% da taxa de ocupação das UTIs. E isso é extremamente preocupante. São 23 leitos ocupados, sendo 14 por pacientes confirmados e residentes em Poços de Caldas, o que corresponde a 24,56%. 9 por pacientes residentes em outros municípios, o que corresponde a 15,79% da ocupação. São 9 internações de pacientes de outras cidades, conforme descrito na taxa de ocupação de UTIs. 2 de Andradas, 1 de Bandeira do Sul, 2 de Botelhos, 3 de Caldas e 1 de Machado. Estes casos não são computados nas estatísticas locais referentes aos números de casos positivos. Eles já estão, sim, incluídos na taxa de ocupação de leitos de UTI. Só para a gente finalizar, o boletim contabiliza 48 óbitos de não residentes, 41. São 41 óbitos de não residentes. Ainda seguindo o informativo, já foram realizados no município, somando as redes pública e privada, 23.138 testes e exames. E confesso que eu estou apreensivo com relação à atualização do boletim epidemiológico de hoje. Logo mais às 18 horas, você acompanha ao vivo lá no Plantão 47.